A Casa de Papel, livro de Carlos Maria Domingues. Título original: La Casa de Papel. Em memória ao grande Joseph U.M. na primavera de 1998. Bluma Lennon comprou numa livraria do Sorro um velho exemplar dos poemas de Emily Dickinson, e ao chegar ao segundo poema, na primeira esquina, foi atropelada por um automóvel. Os livros mudam o destino das pessoas. Uns leram O Tigre da Malásia e se transformaram em professores de literatura em remotas universidades. Siddhartha levou milhares de jovens ao hinduísmo. Hemingway transformou-os em esportistas. Dumas transtornou a vida de milhares de mulheres e não poucas foram salvas do suicídio por manuais de cozinha. Bluma foi sua vítima, mas não a única. O velho professor de línguas antigas Leonard Wood ficou hemiplégico ao receber na cabeça 5 tomos da Enciclopédia Britânica, que se soltaram de uma prateleira de sua estante. Meu amigo Richard quebrou uma perna ao tentar alcançar Absalão, de William Faulkner, mal localizado numa prateleira que o levou a cair da escada. Outro amigo de Buenos Aires pegou tuberculose nos porões de um arquivo público e conheci um cachorro chileno que morreu de indigestão com os irmãos Karamazov, depois de devorar suas páginas numa tarde de fúria. Cada vez que minha avó me via ler na cama, costumava dizer: "Deixe disso, os livros são perigosos." Durante muitos anos acreditei em sua ignorância, mas o tempo demonstrou a sensatez de minha avó alemã. O funeral de Bluma atraiu inúmeras autoridades da Universidade de Cambridge. No ofício religioso, o professor Robert Laurel dedicou-lhe uma despedida soberba, depois editada em um fascículo por seu mérito acadêmico. Ele ressaltou sua brilhante carreira universitária, seus 45 anos de sensibilidade e inteligência e, no corpo principal do trabalho, seus decisivos aportes à pesquisa da marca anglo-saxã nas letras latino-americanas. Mas culminou com uma frase controversa. Bluma consagrou sua vida à literatura, disse, sem imaginar que iria levá-la deste mundo. Aqueles que o acusaram de estragar a peça com o eufemismo abjeto enfrentaram a acérrima defesa dos auxiliares de Laurel. Poucos dias mais tarde, em casa de minha amiga Anne, ouvi John Vernon dizer a um grupo de discípulos de Laurel: "Foi morta por um carro, não pelo poema." Nada existe fora de sua representação, argumentaram 2 rapazes e uma moça judia de voz cantante. Qualquer um tem o direito de escolher a representação que quiser, e de fazer má literatura. Concordo, rebateu o velho, com esse ar falsamente conciliador que lhe deu fama de cínico no campus, empolvorosa por causa das próximas entrevistas da pós-graduação em que Vernon concorreria com Laurel. Há 1 milhão de para-choques soltos nas ruas da cidade que lhes demonstrarão do que é capaz um bom substantivo. As polêmicas sobre a famosa frase se estenderam pela universidade e houve um concurso de estudantes sob o tema Relações entre Realidade e Linguagem. Calcularam-se os passos de Bluma na calçada do Sorro, os versos dos sonetos que teria chegado a ler, a velocidade do veículo. Debateu-se com ardor a semiótica do trânsito em Londres, o contexto cultural, urbano e linguístico do segundo em que a literatura e o mundo colapsaram sobre o corpo da querida Bluma. Eu devia substituí-la no departamento de línguas hispânicas, ocupar sua sala e encarregar-me de seus cursos, nada seduzido pelo rumo das discussões. Certa manhã, recebi um envelope dirigido à minha defunta colega. Tinha selos do Uruguai, e se não fosse pela ausência de remetente teria acreditado que se tratava de uma dessas edições de autor que costumavam ser enviadas a ela, com a expectativa de que a resenhasse numa revista acadêmica. Bluma nunca fazia isso, salvo se o autor fosse conhecido o bastante para tirar algum proveito. Costumava pedir-me que a levasse ao depósito da biblioteca, não sem antes anotar na capa UTC Unlikelito Consulte, consulta improvável, o que parecia condená-la para sempre. Efetivamente era um livro, mas não o que esperava. Mal abri o envelope, senti uma apreensão instintiva. Dirigi-me à porta da sala, fechei-a e voltei a contemplar o velho e desconjuntado exemplar de A Linha de Sombra. Conhecia a tese que Bluma preparava sobre Joseph Conrad, mas o surpreendente era que a capa e a contracapa traziam uma imunda crosta grudada nelas. Os cantos das páginas mostravam pequenas partículas de cimento, que derramaram um pó fino sobre a madeira espelhada da escrivaninha. Tirei um lenço e apanhei, perplexo, um pequeno grão. Era cimento, sem dúvida, restos de argamassa que deviam ter se grudado no livro com uma solidez maior, antes de uma tentativa deliberada de tirá-los. Não havia missiva dentro do envelope, apenas o livro maltratado, que não me decidia a segurar nas mãos. Ao levantar a capa com os dedos, descobri uma dedicatória de Bluma. Era sua letra, escrita em tinta verde, apertada e redonda como todas as coisas de Bluma, e não me custou decifrá-la. Para Carlos.
Este romance que me acompanhou de aeroporto em aeroporto, como recordação dos loucos dias de Monterrey. Lamento ser um pouco bruxa e tê-la divertido em seguida. Você nunca faria nada capaz de me surpreender. 8 de junho de 1996. Conhecia o apartamento de Bluma, a comida dietética que guardava na geladeira, o cheiro de seus lençóis, o perfume de sua roupa íntima. Compartilhávamos sua cama, 2 subchefes de departamento e um estudante que havia se juntado à lista. E como os demais, estava a par de sua viagem a um congresso em Monterrey, onde deve ter mantido um desses romances fugazes que Bluma oferecia a si própria para conservar sua vaidade, ameaçada pelo abandono da juventude, de seus 2 maridos e do sonho de percorrer numa canoa o rio Macondo, uma obsessão que lhe havia legado 100 anos de solidão. Mas por que o livro voltava, um ano depois, a Cambridge? Onde estivera? E o que Bluma devia ler nos restos de cimento? Segurei nas mãos aqueles maravilhosos contos de fadas irlandeses, o Irish Fairy and Folk Tales, com prólogo de William Butler Yeats e as ilustrações originais de James Torrance, a correspondência inédita do Marquês de Sade e de seus proches e de seus familiares. Tive a oportunidade de segurar em cunábulos por uns breves minutos, abrir suas páginas, sentir-lhes o peso, o privilégio solitário. Mas nenhum outro livro conseguiu confundir-me como esse exemplar rústico cujas páginas, umedecidas e arqueadas, demandavam por si próprias uma leitura. Enfiei-o dentro do envelope, guardei-o na minha pasta e limpei o pó da escrivaninha com o cuidado de um ladrão. Durante uma semana, revistei os arquivos de Bluma à procura dos endereços que se costumam distribuir nos congressos de críticos e escritores. Encontrei a lista numa pasta ocre intitulada Lembranças de Monterrey. Nenhum dos 2 escritores que haviam ido do Uruguai se chamava Carlos, mas anotei seus endereços e e-mails. Repetia para mim mesmo que não devia me envolver na intimidade de Bluma e ao mesmo tempo que um livro tão diferenciado e inútil, exceto pelo recado de cimento que só ela podia ler, merecia voltar a quem o tivesse enviado. Coloquei o livro sobre o atril de uma mesa do meu estúdio e confesso, durante algumas noites o olhei com intrigante ansiedade. Talvez porque o aspirador de Alice não deixasse um grão de pó nas prateleiras mais altas da minha biblioteca, impensável no tapete ou em qualquer das mesas. O exemplar deixava o quarto desequilibrado como o surgimento de um vagabundo numa festa do Palácio Imperial. A edição era da MC de Buenos Aires, e tinha sido impressa em novembro de 1946, com algum trabalho, pude saber que integrava a coleção. A Porca de Marfim, organizada por Borges e Bioy Casares. Debaixo da cal ou do cimento ainda se podia entrever o desenho de um barco e o que pareciam uns peixes, embora não pudesse ter certeza. Nos dias seguintes, Alice colocou uma flanela debaixo do atril para evitar que a poeira sujasse o vidro, e a trocava pelas manhãs com essa muda descrição que, desde seu primeiro dia de trabalho, tinha ganhado minha inteira confiança. Os primeiros e-mails da comuna de Nueva León não me trouxeram nada de novo. Enviaram-me a lista de participantes que eu já tinha, o programa das atividades e um mapa da cidade. Mas um dos escritores uruguaios me informou que havia participado na qualidade de ouvinte Carlos Brauer, um bibliófilo de seu país a quem viu sair de um jantar acompanhado por Bluma, ambos depois de várias tequilas, após dançar uns incríveis valenatos. Peço-lhe reserva, acrescentou, já que se trata de uma indiscrição. Imaginei-a a dançar num pátio colonial, à luz de velas, numa noite tórrida e definitivamente incerta, como costumam ser as noites no México. Apressada em mostrar que podia ser gringa mas não pé de chumbo, séria mas não idiota, vivaz e também sensual. Depois a vi vacilar sobre uma rua de paralelepípedos, de mãos dadas com um homem que a conduzia feliz talvez, enquanto suas sombras se esquivavam em escuros portais. O escritor me dizia que Brauer tinha se mudado para Rocha, um município recostado sobre o Oceano Atlântico, e não sabia mais dele, mas, se lhe desse uns dias, podia averiguar como contatar um amigo. 15 anos é muito tempo e eram os que eu tinha de Inglaterra. A cada 3, voltava a Buenos Aires para visitar minha mãe, refazer meus vínculos com amigos do passado e tomar uma ducha de idioma rio-piatense por entre a variada fauna porrenha, mas praticamente desconhecia o Uruguai. Conservo a vaga lembrança de uma viagem num vapor que seguia, durante a noite, para Montevidéu, quando eu tinha 5 anos e meu pai me levantava nos braços. Um amigo me convidará para passar uns poucos dias em Punta del Oeste e não conhecia a Rocha. Tinha apenas uma vaga ideia de onde ficava. As praias do sul argentino não me deixaram a impressão de um para-brisa sujo num dia de chuva. Talvez o céu, excessivo, a intempérie de areia e vento, somados à história de Carlos Brauer,
Tenham ligado a Costa de Rocha ao para-brisas e a horrível advertência que volta cada vez que alguém elogia minhas estantes. Todos os anos dou de presente não menos que 50 exemplares aos meus alunos, mas não consigo deixar de adicionar uma nova estante, outra fileira dupla. Avançam pela casa silenciosos, inocentes. Não consigo detê-los. Perguntei-me muitas vezes por que conservo livros que só num futuro remoto poderiam auxiliar-me, títulos afastados dos percursos mais habituais. Aqueles que li uma vez e não voltarão a abrir suas páginas em muitos anos. Talvez nunca. Mas como desfazer-me, por exemplo, de O Chamado da Selva, sem apagar um dos tijolos da minha infância, o Zorba, que selou com o choro minha adolescência, a 25ª hora. E tantos outros há anos relegados às prateleiras mais altas, inteiros, sem dúvida e mudos, na sagrada fidelidade que nos atribuímos. Frequentemente, é mais difícil desfazer-se de um livro do que obtê-lo. Aderem-se a nós com um pacto de necessidade e esquecimento, tal como se fossem testemunhas de um momento de nossas vidas ao qual não regressaremos. Mas, enquanto permanecerem ali, acreditamos somá-los. Vi que muitos marcam o dia, o mês e o ano da leitura, traçam um discreto calendário. Outros escrevem seu nome na primeira página, antes de emprestá-los, anotam numa agenda o destinatário e acrescentam a data. Vi tomos carimbados como os das bibliotecas públicas ou com o delicado cartão do proprietário deslizado para o seu interior. Ninguém quer extraviar um livro. Preferimos perder um anel, um relógio, o guarda-chuva, do que o livro cujas páginas já não leremos mas que conservam na sonoridade de seu título uma antiga e talvez perdida emoção. Acontece que no fim o tamanho da biblioteca importa. Ficam exibidas como um grande cérebro aberto, sob miseráveis desculpas e falsas modéstias. Conheci um professor de línguas clássicas que se demorava de propósito na preparação do café em sua cozinha para que a visita pudesse admirar os títulos de suas estantes. Quando comprovava que o fato estava consumado, ingressava na sala com a bandeja e um sorriso de satisfação. Nós, leitores, espiamos a biblioteca dos amigos, mesmo que seja só como distração. Às vezes para descobrir um livro que queríamos ler e não temos, outras para saber de que se alimentou o animal que está à nossa frente. Deixamos um colega sentado na sala e na volta o encontramos invariavelmente de pé, fuçando nossos livros. Mas chega um momento em que os volumes cruzam uma fronteira invisível que se impõe por seu número, e o velho orgulho se transforma numa carga fatigante, porque o espaço será sempre um problema. Preocupava-me com o lugar onde colocar uma nova estante quando chegou às minhas mãos o exemplar de A Linha de Sombra que volta desde então, sob a forma de uma perpétua advertência. Os períodos de provas, no entanto, afastaram o livro da minha atenção. Ficou no atril enquanto me ocupava com meus cursos e os de Bluma. Montanhas de monografias e trabalhos práticos entristeceram esses dias. Mas quando começou o recesso do verão, decidi antecipar a visita à minha mãe. Premiar-me com a ideia de devolver o exemplar e conhecer o homem que então nada significava para mim, o infeliz fim de Bluma. Embora não negue, eu também desejava seu segredo. Deu-o-is uma semana depois chegava a Buenos Aires, achava-a mais envidraçada e moderna, minha mãe mais caída e também meus amigos, como se o atordoamento do trânsito, as luzes, os televisores nos bares, achassem no desânimo de seus habitantes o pulmão de onde a cidade extraía o ar para crescer. A Avenida Santa Fé havia deslocado o interesse pela Corrientes. Agora contava com grandes e elegantes livrarias, megalojas de discos, áudio, livros, grandes confeitarias e salas de cinema e de teatro, em cujas portas se estendiam as fileiras de mendigos. Os portenhos caminhavam com celulares no ouvido e dirigiam seus carros com o aparelho colado no ombro, falavam com ele nos ônibus e nos supermercados. E enquanto varriam as calçadas, como se uma febre oral tivesse se apoderado de suas vidas. Uma tarde fui caminhar até o porto, um passeio que costumava fazer quando morava em Buenos Aires, entre grandes cabos de amura, velhos armazéns de tijolos aparentes, gruas, barcos, marinheiros e gaivotas. Fazia isso em cada viagem, tal como se regressasse às páginas de um livro da juventude que preservava a um só tempo a entrada e os fundos da cidade. Mas me deparei com restaurantes soberbos, lofts, cafeterias e porteiros de um mundo tão completamente transformado, exibido e grosseiramente caro, que fugi, expulso como uma pedra. Nessa tarde, descobri no metrô uma menina com um acordeão no colo. O olhar triste e a roupa puída durante uns segundos me levaram a supor que teria chegado da província de Corrientes, Tucumã, Misiones, atrás de outros desamparados. Mas deve ter percebido meu interesse, porque sem tirar os olhos de cima de mim,
Começou a tocar com o acordeão uma melodia cigana que deu um giro inesperado às minhas especulações. Terminou de tocar quando o trem se deteve na primeira estação e desceu. Não sei por que tive o impulso de segui-la. Havia em seus olhos algo amargo, doce e absurdo, comum ao recamo que havia desaparecido no porto. Mas as portas me detiveram. Explicaram-me depois que eram kosovares, e que andavam por Buenos Aires nos ônibus e nos trens, com esses acordeões que as crianças tocavam enquanto o pai, ou a mãe, pedia esmola. A explicação, vulgar e conclusiva, parecia negar-se ao espanto com uma resignação que anestesiava seu sentido. Buenos Aires sempre achava um modo de me surpreender, mas algo sórdido se havia aderido a ela com mais ardor que o cimento à capa do meu livro. Alguns amigos me presentearam com os romances que tinham acabado de publicar, mas mal se conversava sobre eles. Discutiam se Piglia ou Saer tinham uma estratégia para colocar-se na linha, mestra da continuidade da literatura argentina. Se ajudava a fazer-se anunciar e depois faltar à mesa de um debate ou ao lançamento de um livro, se convinha despontar na crítica acadêmica ou na dos jornais, esconder-se. Brincar de fantasma. Procurar editoras modestas que se ocupassem do livro ou brilhar por um mês numa editora espanhola e desaparecer como uma estrela fugaz nas mesas de novidades. Suas aspirações literárias eram uma política e, de um modo mais decisivo, uma tática militar, empenhados como estavam em derrubar as paredes do anonimato. Uma barreira infranqueável que uns poucos conseguiam atravessar na condição de privilegiados. Havia estrelas rutilantes no mapa das letras, tipos que da noite para o dia se enchiam de dinheiro com péssimos livros, amparados pelas editoras, pelos suplementos. O marketing, prêmios literários, filmes horríveis e as vitrines das livrarias, que cobravam pelos espaços de exibição. E tudo isso assomava na mesa dos bares como um emaranhado campo de batalha que um escritor devia atravessar, já não na aventura da escritura. Embora alguns a iniciassem ali, mas a duras penas concluída. Os editores se queixavam da ausência de bons livros, os escritores da bosta publicada pelas grandes editoras, e cada qual tinha uma reclamação indignada, uma justificação para o seu fracasso, uma ambição desesperada. Em Buenos Aires, os livros haviam se transformado em centro de uma alucinada guerra de estratégias, talento de ubiquidade e poder. Na mesma semana, embarquei no aliscafo e atravessei o Rio da Prata em direção à margem ignorada. O rio estava pardo e tranquilo, e à medida que me afastava de Buenos Aires, parecia-me recuperar uma proporção que na extensão de água e horizonte me devolvia o fôlego, um espaço interior. A chegada ao porto de Montevidéu foi discreta e reparadora. A cidade entrava no rio com uma decisão desprotegida que dava aos poucos edifícios altos um ar de gruas, similares às de um grande pesqueiro encalhado, e a baía, coroada sobre o extremo oposto por um monte baixo, reverberava com um recolhimento maternal. Horas depois, entrava numa loja do Centro Velho, onde me aguardava Jorge Dinarli, dono de uma das livrarias mais bem abastecidas de edições antigas. Um empregado me conduziu por um amplo salão de estilo colonial até o penumbroso escritório atapetado de livros, submersos na sombra que lhe proporcionava o aro da luminária, baixa e inclinada sobre uma pasta verde. Recebeu-me um homem grisalho, que conversava em voz extremamente baixa, e cujo nome me havia passado o escritor que viajara a Monterrey. Eletivamente havia anos que conhecia Brauer, embora só houvesse tido com ele uma relação profissional, da mesma forma que com outros bibliófilos da cidade. Gente de duas categorias, se me permite explicar. Uns colecionadores dedicados a acumular edições raras, a revista de Horácio Quiroga em salto, os livros de Borges e cada um de seus artigos nas revistas, impressões de Colombo, o editor de Guiraldes ou as primorosas encadernações assinadas por Bonetti. Apesar de que não irão abri-las mais do que para olhar as páginas, como se contempla, digamos, um belo objeto, uma peça cara. Outros bons leitores, como é o caso de Brauer, que ao longo de sua vida reuniram importantes bibliotecas. Apaixonados, capazes de pagar não pouca coisa por um livro com o qual passarão muitas horas, sem outra preocupação a não ser estudar e entender. O senhor vai ver, talvez eu não seja a pessoa indicada para falar de Brauer. Há outras mais próximas dele, que o conheceram bem e saberão comentar com o senhor o ocorrido. Em especial Agustin Delgado, cujo telefone vou lhe passar. Eu apenas posso lhe dizer generalidades. Dinarli disse o ocorrido, com o olhar baixo e um incômodo repentino. Aludia à sua mudança para a Rocha? Havia mais alguma coisa? Abri minha pasta, tirei o envelope e depositei-o sobre sua mesa. Cravou os olhos nele e permaneceu imóvel por uns segundos, sem animar-se a tocá-lo. Vim devolver este exemplar a ele, disse, atento à impressão que lhe causavam as minhas palavras.
Então se inclinou e o olhou de perto. De onde o tirou? Foi entregue na minha sala, na Universidade de Cambridge. Não para mim, mas para uma colega. Mas chegou tarde demais e me propus devolvê-lo. Bom, não sei se será possível. Fica muito longe, Rocha. Não é na cidade de Rocha. Foi perto de La Paloma. Mas acho que já não está lá. Por quê? Peço-lhe por favor, que guarde isso, disse Dinarly, e apontou para o livro. Voltei a enfiá-lo na pasta, duplamente intrigado. Olhe, é um assunto de que apenas ouvi falar. Não me atrevo a dizer-lhe nada. O senhor deve conversar com Delgado. Ele irá lhe dizer. Ligue depois das 10 da noite ou de manhã cedo. Vou lhe dar o telefone dele. Não se preocupe. O senhor tem em seu poder uma coisa desafortunada. Já vai compreender. Não sei o que fará com isso. Não sei o que eu faria com um livro como esse. Não se ofenda. Aqui amamos os livros, acrescentou, e mostrou suas estantes. Quero dizer, o senhor deve falar com Delgado. Abriu a agenda e anotou um número no verso de um de seus cartões. Eu só poderia lhe contar bobagens. Conheci Brauer há anos num leilão, porque ele se arranjou com o velho Martel, sei que trabalhava no Ministério das Relações Exteriores. Se Martel não levantava o lápis enquanto se oferecia um lote, Brauer ou Delgado compravam. Literatura americana em geral. Mas era preciso esperar a decisão do velho, sempre presente onde farejasse uma oportunidade. Martel o apadrinhou um pouco no começo, dando-lhe o que não lhe interessava especialmente. O senhor deve saber, num lote vem tudo misturado. Edições sem valor e autênticas joias. Livros dos quais se tiraram 300, 500 exemplares, e com o tempo se tornaram muito difíceis de achar, e claro, também muito caros. Supunha-se que a imprensa fosse acabar com isso. Uma máquina para reproduzir exemplares aos milhares, a centenas de milhares. Mas o senhor vê. O tempo trabalha. O tempo e a idiotice com que os encadernadores de hoje guilhotinam as páginas de livros velhos para emparelhá-las, por exemplo, sem saber que retalham centenas de dólares. Partem um rubi, tiram penas da vitória da Samotrácia, se me permite a indignação. Não consigo convencê-los a abandonar o obscuro prazer da guilhotina. Dinarly se recompôs e retomou a voz baixa com que me recebeu. O assunto o incomodava, e parecia duvidar do destino de suas palavras. O de Brauer era a literatura, continuou, sobretudo edições espanholas, livros de arte, o romance do século XIX, muito francês e russo. Estava às voltas com isso. Comprou-me uma vez uns folhetos dos irmãos Carreiras, dos que interessavam a Neruda, que há alguns anos costumava vir por aqui, se o senhor se lembra, por um assunto. Tinha uma amante, acho que em Atlântida, ajudei-o a dizer. Bom, passava por aqui, sempre interessado nos folhetins dos Carreiras, que eram editados em lombo de mula, em plena Revolução Chilena. Mas o caso é que Brauer, uma vez, ofereceu-me uma coleção da revista Martim Fierro, que havia xerocado. Tivemos uma boa convivência. Era um estudioso, sem dúvida. As revistas vinham escritas nas margens, cheias de comentários e notas, não muito ordenadas, é verdade. Mas isso dá a chave de que, mais do que um colecionador, era um estudioso no velho estilo, como Martel, Horácio Arredondo, Simon Lucuix. Pelo menos posso assegurar-lhe que o foi. Sei que morava numa casa grande na rua Quareim, embora eu nunca tenha ido lá. Antes de se mudar, antes de tomar essa decisão incompreensível, conversamos sobre sua coleção mexicana. Não se preocupe. Seu amigo Delgado lhe dirá tudo. Olhe, nós poderíamos ter-lhe comprado a biblioteca. Sei que era muito importante, e com o tempo soube que continha volumes muito raros, embora, como lhe digo, não tenha chegado a vê-los. Só ouvi falar, por exemplo, que tinha livros completos de Leon Palieri e de Vidal, com as gravuras, que hoje valem em torno de $20.000. Mas as pessoas inventam coisas quando acontece algo fora do comum, e então já não é possível saber, com segurança, o que há de verdade e de fantasia. O melhor é que o senhor se dirija a Delgado, embora, sou sincero, duvido que consiga cumprir sua incumbência. Acredito que ninguém sabe para onde Brauer foi. Agora, se não se ofende, peço que não perca mais seu tempo comigo. Dinarly se levantou e o vi titubear, enquanto rodeava a mesa. Se me permite uma intromissão, disse, sugiro-lhe que seja delicado ao mostrar esse livro a Delgado. O senhor logo descobrirá, ele é uma criatura especial. Acompanhou-me até a porta de seu escritório. Entregou-me o cartão e me desejou sorte. De volta ao hotel, a confusão inicial havia se dissipado, e entendia que a linha de sombra me havia conduzido a um paradeiro de águas estranhas. Andei por essa cidade discretamente suja, discretamente antiga, discreta até na vocação de seus habitantes.
Impressionava-me o moroso trânsito dos ônibus, a amabilidade dos garçons nos bares, dos encarregados do hotel, dos taxistas, como se um tempo detido e mofado ocultasse, sob a serena cautela, uma densa trama de segredos. É possível que me encontrasse sob o efeito de uma frase do prólogo a essa edição que não conseguia entregar e que se fazia, ora a hora, mais inquietante. Conrad não conhecera em suas viagens Montevidéu, mas, para desmentir a possibilidade de uma chave fantástica em seu relato, afirmava: o mundo dos vivos encerra por si só muitas maravilhas e mistérios que obram por modo tão inexplicável sobre nossas emoções e nossa inteligência, que isso quase bastaria para justificar que possa conceber-se a vida como um sortilégio. Não conseguia afastar essas frases da minha mente enquanto repassava as palavras de Dinar Lee, a impressão que me havia causado sua sala, e a gigantesca proa de um barco ao fundo de uma rua abarrotada de trânsito, bancários e bancas de revistas, tudo amontoado e fora de escala, a proa vermelha, a cidade cinza como dois mundos incrustados, um no outro, que os tornava de algum modo inverossímeis. TRS liguei para Delgado às 11 da noite. Mostrou-se surpreso, concordou em me receber na tarde do dia seguinte e me deu seu endereço, num bairro chamado Punta Carretas. 2 nomes que tive que conciliar com algum esforço. Delgado dissera meu estúdio, mas mal cheguei ao edifício moderno, subi ao 5º andar e me abriu a porta. Compreendi que tinha feito uma ideia completamente equivocada. Alto magro, com um terno azul e gravata preta. Delgado me fez entrar numa ampla sala cujas janelas bisotadas davam para a rua. Observou orgulhoso meu espanto. Enormes vitrines percorriam as paredes, do chão ao teto, carregadas de livros. Não só nessa sala, também na contígua. Ele me conduziu pelo apartamento inteiro, e de um aposento a outro encontrei vitrines similares, abarrotadas de coleções, estantes giratórias que nos corredores sustentavam grandes dicionários, discos de vinil que entulhavam os armários, livros no banheiro, no quarto de empregada, na cozinha, nos quartos do fundo. Supus que não morava ali, o que se encarregou de me explicar quando nos sentamos em 2 grandes poltronas da sala, diante de um aparelho de som. Moro no andar de cima respondeu-me com a minha mulher e até há pouco tempo com meu filho. Algumas vezes pensei em construir uma escada interna para comunicar os andares, mas percebi a tempo que não devia contaminar os livros com a vida doméstica. Acabam se sujando necessariamente. Havia cruzado as pernas e eu podia ver um palmo de pele delicada e branca entre a meia soquete, fina, e a barra da calça, um detalhe que me ocorreu, se o houvesse percebido, teria se encarregado de evitar. Sua cara recém-barbeada, o cabelo entremeado de fios brancos e um ar de jovialidade exacerbada me aconselharam a ser cuidadoso. Quantos volumes tem aqui? Perguntei-lhe. Para dizer a verdade, já não conto mais. Mas presumo que em torno de 18.000. Desde que me lembro, comecei a comprar um livro ou outro. A biblioteca que se forma é uma vida. Nunca, digamos, uma soma de livros soltos. Explique melhor essa ideia, pedi-lhe. O senhor os acumula nas prateleiras e parece uma soma, mas, se me permite, trata-se de uma ilusão. Seguimos certos assuntos e, ao fim de um tempo, acabamos por definir mundos, por desenhar, se prefere, o percurso de uma viagem, com a vantagem de que conservamos suas marcas. Não é simples. É um processo no qual completamos bibliografias, preocupados pela referência a um livro que não temos, então o conseguimos e nos deixamos conduzir a outro. Embora, devo confessar, eu seja um leitor muito limitado. Preciso ler todo o aparato de notas, esclarecer o sentido de cada conceito, e por isso dificilmente me sento para ler um livro sem 20 outros por trás. Às vezes para completar a interpretação de um único capítulo. Sem dúvida, essa ocupação me apaixona. Esboçou um sorriso cúmplice, que aceitei sem dificuldade. Mas, infelizmente disse, quantas horas diárias posso dedicar à leitura? No máximo 4, 5 horas. Veja, trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde num cargo de responsabilidade. Mas me desespero para que chegue a hora de entrar aqui, uma caverna se quiser, e passar um tempo feliz até às 10, quando habitualmente subo para jantar. Não me interessam as primeiras edições, e sim ter o livro ao alcance da mão nas melhores condições possíveis, porque de outro modo a ansiedade acaba comigo. Estas estantes que você vê são de lapacho, uma madeira que não tem fendas por onde possam entrar bichos. Encomendei as prateleiras especialmente. São 10 lâminas de madeira dura, grudadas com uma cola que repele os insetos, e se coloquei vitrines diante delas é porque os livros acumulam, como é óbvio, muito pó. De tempos em tempos, no entanto, e na dúvida, mando dedetizar porque nunca se sabe.
As traças de livro enlouqueceram Brauer. Ele tinha os livros em vitrines? Aproveitei minha oportunidade. Sorriu e ficou em silêncio por uns segundos. Guardava-os de qualquer maneira, porque carecia de meios para preservar sua impressionante obra. Eu discutia muito com ele sobre esse assunto. Mas Brauer sempre foi um leitor compulsivo. O dinheiro que ganhava ia parar nos livros. Desde que o conheci há muitos anos, nas bancas de livros da Tristan Narvaja, soube que se tratava de um incurável. O senhor descobre isso na pele ligeiramente apergaminhada dos viciados. Voltei o olhar para a fina canela de Delgado. Amarela e fina, efetivamente como um pergaminho. Notou meu repentino interesse, porque imediatamente ajeitou a calça. Ele tinha um cargo de certa relevância no Ministério das Relações Exteriores, continuou. Morava sozinho em sua casa da rua Quareim e devorava quantos livros chegassem às suas mãos, junto a inúmeros pacotes de balas e caramelos que coalhavam o chão de seus quartos. O hábito dos caramelos substituía o do cigarro, que os médicos lhe haviam proibido, e era tão aflitivo como sua paixão pelos livros. Reunidos em longas estantes que ocupavam os quartos, do chão ao teto de ponta a ponta, empilhavam-se na cozinha, no banheiro e também em seu dormitório. Não o original porque dali havia sido desalojado, mas no sótão onde fora dormir, junto a um pequeno banheiro. A parede da escada que levava até lá também estava apinhada de livros, e a literatura francesa do século XIX velava, digamos, seu magro sono. Teve coleções completas de revistas antigas, muita história clássica, quase toda a literatura russa do século XIX, coleções de literatura americana, livros de arte, ensaios de filosofia e comentários sobre esses ensaios, todo o teatro grego e o isabelino, a poesia peruana até meados do século XX. Vários incunábulos mexicanos, primeiras edições de Harold, Borges, Valerro, Onetti e de Valle-Inclán, sem contar as enciclopédias, dicionários, folhetos e edições dos viajantes pelo Rio da Prata. Chegou a ter tantos volumes, acredito que tenha superado os 20.000 que a sala, nada pequena, acabou atravessada por estantes similares às das bibliotecas públicas. O banheiro tinha livros em todas as paredes menos nas do chuveiro, e se não se estragavam era porque deixará de banhar-se com água quente para evitar o vapor. No verão ou no inverno tomava banho de água fria. Delgado acariciou a nuca e sorriu sem olhar para mim. Sabe o que ele chegou a fazer? Olhou para mim finalmente. Deu o carro de presente a um amigo para poder ocupar a garagem. Não teve sorte com a mudança. Naquele ano o inverno foi terrível e as goteiras estragaram uma coleção da Suma Artis, que tem um papel muito fino, acetinado, e se perdeu definitivamente. Como eu tinha duas coleções, dei-lhe uma para repô-la. Ele contava, suponho, com uma boa situação econômica. Animei-me a dizer. Teve a sorte de aposentar-se cedo e recebeu uma herança da mãe. Exatamente, discutimos muito sobre o destino desse dinheiro. Insisti em que não o gastasse nos leilões, e sim na conservação de suas estantes. Mas já lhe disse, era um leitor voraz e passava não 4 horas, mas grande parte do dia e uma noite inteira com os livros. Suas edições ficavam fatalmente manuscritas. Eu não marco os livros. Faço as anotações à parte e as introduzo nas páginas enquanto trabalho. Depois as tiro e jogo-as no lixo. Por que não as conserva? Perguntei, espantado. Veja, não é qualquer um que escreve. Quer dizer, não deveria fazê-lo. Anoto as coisas que me interessam. Associações. As indicações que me levam a outros livros e uma que outra reflexão. São as notas de um leitor. Por exemplo, esta metáfora de Quevedo pede ser comparada por sua forma com a de Ben Cusman, na antologia do Arábigo Andaluz, consultar a edição da Gredos. E pela figura dos pássaros que lhe concerne, com a simbologia das aves na obra de Lope de Vega, confira. Coleção do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. A quem poderia interessar uma coisa como essa? Confesso-lhe que algumas reflexões me tentaram, mas um leitor é um viajante a passar por uma paisagem que foi construída. E é infinita, a árvore foi escrita, e a pedra, e o vento no galho, a nostalgia por esse galho e o amor ao qual emprestou sua sombra. E não encontro uma felicidade maior do que percorrer, em poucas horas diárias, um tempo humano que de outro modo me seria alheio. Uma vida não é suficiente para percorrê-lo. Roubo a metade de uma frase de Borges, uma biblioteca é uma porta no tempo. Frequentemente costumávamos conversar com Brauer sobre essas coisas. Pedia-lhe que não arruinasse edições muito valiosas com seus horrendos garranchos. É claro que ele não me dava ouvidos. Eu o acusava de ser insensível, e ele a mim de dissimulado, assuntos que nos recriminávamos, deve entender, com total confiança. Dizia que se escrevia nas margens e sublinhava.
Muitas vezes com várias cores cifradas conseguia dar sentido. Acredito não incomodá-lo se repito uma de suas expressões, um tanto grosseiras, eu trepo com cada livro, e se não há marca não há orgasmo. A mim, em compensação, o garrancho sempre me pareceu uma brutalidade semelhante à arrogância de suas palavras. Tenho um prazer enorme em abrir uma edição em qualquer parte e que não fique em páginas levantadas, contemplar um bom entrelinhamento, a tipografia, as amplas margens brancas. Abrir, em cada aniversário, um livro de páginas não cortadas. Delgado interrompeu-se, como se acabasse de fazer uma confissão imprudente. Mas se recompôs imediatamente e acrescentou: nada disso tinha importância para Brouwer, para seu orgulho canibal, sua progressiva voracidade. Voltou a interromper-se com um gesto amargo. Dissimulou pondo-se de pé, apressou-se em desculpar-se por não ter me oferecido nada e se dirigiu a uma pequena cafeteira elétrica. O senhor me dizia que as traças enlouqueceram Brouwer, falei enquanto ele acabava de tirar de um pequeno bar 2 xícaras de porcelana. Levantou uma sobrancelha e terminou de preparar o café. Tinha-as a centenas, talvez milhares, dentro das estantes. Durante um tempo as controlou com dedetizações que contratava a cada 6 meses, 1 ano no máximo. Haviam começado a arruinar-lhe obras importantes. Deteve-as, sim, mas não as erradicou. Usava largas tábuas de madeira rústica. Tinha uma empregada não muito jovem que não se animava a despedir e fazia tempo que havia deixado de chegar com a escada aos cantos das traças e... Digo-lhe com toda a sinceridade, tinha livros demais naquela casa. Seria preciso uma fortuna para mantê-los ao resguardo da umidade, das traças, do pó, das aranhas. De alguma forma sua ambição tornará-se incontrolável. Eu me recrimino pela escasseia de tempo para dedicar à leitura. Mas imagine um homem que tem o dia todo, e se quiser, à noite, e dinheiro para comprar os livros que deseja. Não tem limite. Está à mercê de seu desejo. E o que quer o desejo? Se me permite uma observação, achar seu limite. Mas não é assim fácil encontrá-lo. Mais do que um viajante, Brouwer era um conquistador. Havia se transformado nisso. Quero dizer, perdia os escrúpulos nos leilões. Escrúpulos e amigos. Vários colegas se ressentiram ao perder lotes que aguardavam havia tempos e iam parar nas mãos de Brouwer, sem a oportunidade de fazer uma oferta superior ao que ele oferecia. Mas não foi só isso. Chegou um momento em que seu dinheiro começou a escassear. Tampouco era milionário. Digamos que achou por fim um limite. Deixou de disputar os preços e finalmente de frequentar os leilões. Houve outra coisa. Sua ex-mulher, ao cabo de muitos anos, reclamou-lhe um dinheiro por meio de um advogado e pior, viu-se frente a frente pela primeira vez. Com a necessidade de vender a casa e de se mudar, o senhor não comentou que ele era casado. Ele não falava do assunto. Tinha acontecido bem antes de que eu o conhecesse, e nas poucas vezes em que tocamos no tema não me forneceu detalhes. Delgado interrompeu-se enquanto me servia o café e me olhou pelo canto do olho. Nem sequer perguntei por que o senhor está aqui. Bastou-me que tenha sido enviado por Dinarly. O senhor há de compreender que não ia insistir num assunto certamente doloroso. Havia encontrado o modo de me fazer a pergunta, mas desfrutei a demora em responder, com uma petulância que não sei explicar. Já estávamos conversando havia um bom tempo e ainda não tinha encontrado rastros dos motivos que levaram esse exemplar de A Linha de Sombra à sala de Bluma. Pressentia, no entanto, que me aproximava deles de um modo imperceptível, como se movia, em que pese a tenebrosa calma do oceano, o veleiro otago no romance de Conrad. Tampouco falamos muito sobre um assunto. Delgado aceitou minha demora, que obviamente era-lhe enfadonho. O motivo podia ser um ou outro, mas o que parecia claro era que sua situação havia chegado a um ponto sem retorno. Sentia-se pego pelos livros. Como mudar semelhantes estantes? Como evitar desfazer-se delas? Havia-lhes dedicado uma vida. Eram sua obra. Mas fora alguns poucos amigos que o frequentávamos. Algumas mães da vizinhança que de vez em quando levavam seus filhos para consultar algum livro e assim salvar uma lição da escola ou da faculdade. Sua obra começava a tornar-se um pesadelo. O que ia fazer? Podia oferecê-la no caso de que decidisse desfazer-se dela, ao município ou ao ministério, ou à Faculdade de Humanidades. O Estado uruguaio comprou muitas bibliotecas importantes que puseram a salvo um rico patrimônio. Mas muitas delas, digo isso com vergonha, foram saqueadas depois, da maneira mais inconcebível. Gente que veio para roubar, aqui, obras valiosas. Um grande bibliófilo argentino mandou roubar um exemplar de El Misionero. Os folhetos das missões são raríssimos, e na Biblioteca Nacional havia um. Roubaram-no e o levaram a esse senhor, cujo nome não interessa mencionar.
Anos depois, seus livros foram vendidos à Biblioteca de Lima e o documento acabou lá. Por isso Brauer não podia pensar nesse destino sem medo de ver sua obra dilapidada. Na Faculdade de Humanidades também saquearam importantes documentos da Biblioteca de Horácio Arredondo, outros se extraviaram. Não era concebível um destino assim. Mas os volumes já ganhavam a parte de baixo da cama, empilhavam-se nos corredores, pareciam rastejar pela casa com vida própria. Lembro que durante um tempo, em que pese o insustentável da situação, dedicou-se a atualizar seus fichários. Já não achava os livros que procurava. E isso começou a lhe acontecer com regularidade. Um livro que não se encontra, as pessoas costumam dizer, é um livro que não existe. Mas é pior que isso. Tinha um velho móvel de mogno, como dos antigos escritórios, com porta de correr e gavetas em que agrupava as fichas, como nas bibliotecas públicas. 20.000 volumes não se ordenam assim, de qualquer jeito. É preciso respeitar estritamente a ordem, um respeito quase sobre-humano, eu lhe diria, e um método. Com um tempo dedicado à infeliz tarefa de catalogar obras cujo significado é bem diferente dos números que a identificarão. Mas ali colocará o título, o autor, e o breve resumo que tem para o senhor, um significado único, se quiser ir ao Amazonas. Deve preparar um montão de detalhes distantes do que viverá, mas, sabe, conduziram-no ali ou lhe serão de utilidade. Se o senhor quer escrever um poema, precisa de papel e uma caneta que funcione, assim como, se quiser fazer uma mulher se apaixonar, deverá estar preparado para muitas ordens diferentes e talvez ingratas, como cortar, por exemplo, as unhas dos pés. Quando se tem uma biblioteca como a de Brauer, o fichário é imprescindível. Um homem pode conquistar muitas leituras, mas um conquistador acha-se obrigado a administrá-las. Ele não gostava disso, sempre ávido por devorar uma leitura atrás da outra. Seu fichário estava atrasado, acho que demais. Eu não acreditava que fosse conseguir, mas ao cabo de uns meses me disse que estava praticamente pronto. O pior de tudo, comentou comigo, o que mais trabalho me dá é o tema das afinidades. Foi o primeiro sinal de que alguma coisa não ia bem. Aqui mesmo, onde o senhor está sentado, uma tarde me explicou o trabalho que lhe dava não juntar sobre uma prateleira 2 aurores que estavam brigados. Não se atrevia a colocar um livro de Borges ao lado de um de Garcia Lorca, por exemplo, a quem o argentino qualificou de andaluz profissional. Tampouco uma obra de Shakespeare junto a outra de Marlowe, dadas as insidiosas acusações de plágio entre os autores. Embora isso o obrigasse a não respeitar os números seriados de cada volume em sua coleção. Tampouco, é claro, um livro de Martim Amis e outro de Julian Barnes. Depois que os amigos brigaram, ou colocar Vargas Llosa junto com Garcia Marques. Calei, digo-lhe com tristeza, os sinais de que o meu amigo sofria de uma alteração mental. Explicou-me que trabalhava num sistema de números fractais, suficientemente aberto para permitir a troca de localização dos livros segundo critérios dinâmicos. Nunca conjeturais, enfatizou porque no fim das contas não havia nada mais volúvel do que as valorizações literárias. De modo que se achava razões suficientes que resgatavam uma obra do esquecimento, ou conquistavam uma nova afinidade com outros textos. Mudava sua disposição nas prateleiras. Defendeu o fim do fichário temático com tal veemência que por alguns dias conseguiu me confundir. Claro que uma coisa era poder localizar os volumes e outra colocá-los juntos ou separados. Mas insistia em que os livros afins mereciam permanecer agrupados sob outra ordem que a vulgaridade temática. Durante séculos utilizamos um sistema vulgar, disse então, insensível à ordem real das afinidades. Quero dizer que Pedro Páramo e O Jogo da Amarelinha são obras de autores latino-americanos. Mas para seguir o caminho de uma é preciso ir a William Faulkner e a outra nos leva a Moebius. Ou, para dizer de outro modo, Dostoiévski acabou sendo mais afim de Roberto Alt do que de Tolstói. Ou, para insistir, Hegel, Victor Hugo e Sarmiento merecem mais estar juntos do que Paco Espíndola, Benedetti e Felisberto Hernandes. Nunca consegui visualizar como era o sistema de classificação de Carlos, porque tive que me internar para submeter-me a uma operação e deixei de vê-lo por vários meses. Mas amigos comuns me puseram a par de que trabalhava em seu fichário, dedicava muitas horas ao estudo da matemática complexa e, para espanto da maioria, advertiam nele não só sinais de esgotamento como também de loucura. Delgado pôs-se de pé e saiu da sala. Voltou com uma foto na qual se via um homem de uns 50 anos, sentado junto a uma mesa redonda repleta de livros, de costas para uma parede de tijolo em que subia uma trepadeira. O sol iluminava um rosto de traços finos e olhos veementes, com o cabelo desarrumado para trás. Estava em mangas de camisa com as pernas cruzadas, e exibia um ar de rudeza que não esperava.
Tirei-a nos fundos de sua casa, disse Delgado, depois de um breve silêncio. Não usava óculos, observei. Tinha uma vista privilegiada. Procure um detalhe que anuncie o que vou lhe dizer. Não o encontrará. Um amigo o encontrou jantando diante de uma magnífica edição de O Quixote, depositada sobre um atril, e atrás de uma taça de vinho branco. Se é que me entende, não a que segurava na mão, mas a que correspondia curiosamente ao livro. Outro teve uma revelação ainda mais estranha. Deve ter subido ao banheiro do sótão, porque o de baixo estava quebrado, e ao passar diante da porta aberta do quarto viu, sobre a cama, cuidadosamente estendida, uma vintena de livros, mas dispostos de tal maneira que reproduziam, com volumes e ângulos, a figura de um corpo humano. Assegura que era perceptível a cabeça, rodeada de pequenos livros de capas vermelhas, um torso, a forma dos braços e as pernas. Uma mulher? Um homem? Um duplo? Discutimos sobre isso. Ninguém poderia afirmar nem revelar seu sentido, nem sequer pudemos saber se os títulos haviam sido escolhidos. Mas esse amigo acreditava ter reconhecido um volume, do Conde de Ciruela, na cabeça, os breviários do Fundo de Cultura Econômica, nas pernas vários Losada. Não sabemos o que faziam esses livros na cama ou o que fazia com eles. Ninguém se atreveu a perguntar a ele porque a cena estava montada na intimidade do quarto. Mas para mim ficou claro que o tema das afinidades o levará longe demais e tornará-se incontrolável. Mas alguém viu isso? Só esse amigo, continuou Delgado. Contou isso com a maior reserva. Ficamos perplexos. Que caminho havia encontrado um homem inteligente como ele para os livros? Brincava com eles como uma menina com suas bonecas? Organizava-os com uma especulação meditada sobre seu sentido? Procurava confrontar-se com uma figura de papel e tinta? Não sei. Mas o que acabou por abatê-lo foi um acidente que nunca se perdoou e de cujo destroço fui testemunha involuntária. Já fazia 2 meses haviam-me dito que Carlos se dava o gosto de ler os franceses do século XIX à luz de velas, para o que utilizavam um candelabro de prata. Tempos atrás havíamos conversado sobre isso, porque também eu desfruto ler Goethe enquanto uma ópera de Wagner toca no aparelho de som ou, digamos, acompanhar Baudelaire com Debussy. É parte da viagem e posso lhe assegurar que o gozo é superior, em todos os sentidos. A propósito, saiba que quando lemos em voz baixa emitimos o som das letras numa frequência imperceptível, mas não calamos o som. A voz está ali baixa, nunca ausente. Executa a linha como a partitura um instrumento e posso lhe assegurar que é tão essencial como o sentido da visão. Isso cria um tom, uma melodia que percorre as palavras e fraseados, de modo que quando se lhe adiciona música, há um volume suave. Gera-se um contraponto harmônico na profundidade do tímpano, entre a sua própria voz e a das caixas de som. Se se passa de alguns decibéis, a música cobre sua voz e mata a do texto. Não só isso, enganam. Uma prosa ruim acompanhada por um bom concerto, ele pode fazê-la parecer muito melhor do que é. Brincávamos com a ideia de adicionar a luz das velas, só no caso das obras anteriores à luz elétrica. Pode lhe parecer uma excentricidade totalmente desnecessária. Mas experimente iluminar um quadro a óleo com velas e notará que ele ganha um aspecto completamente diferente do de costume, por mais bem iluminado que esteja. É um quadro novo, as sombras ganham vida e dir-se-ia, já não há diferença essencial entre a luz que nasce dos pigmentos e o óleo e o quarto em que se encontra. Os espaços se prolongam e o Senhor ingressa numa dimensão reveladora. Algo parecido acontece com certos livros porque uma página é também um formidável desenho. Um jogo de linhas e pequenas figuras que se reiteram, de vogal em consoante, com suas próprias leis de ritmo e composição, e nunca é indiferente o corpo, a letra escolhida. A medida das margens, a solvência do papel, a numeração à direita centrada, a infinidade de detalhes que lhe dão seu préstimo. Por mais nova que seja a edição e branco o papel, a luz do círio se tinge de uma pátina que introduz valores, matizes com maravilhoso encanto. E como se desfrutam os corredores. Que corredores? Perguntei, perturbado. Olhe, é uma velha discussão. Ninguém sabe com certeza se trata do talento do autor ou das bondades da edição. As opiniões estão divididas. Mas para muitos leitores, basta olhar os corredores para saber se um livro é bom e merece sua leitura. Delgado foi até sua biblioteca, pegou uma antiga edição de Eugênia Grande e colocou-a nas minhas mãos. Pediu-me que a abrisse e procurasse em qualquer página, ruas verticais ou diagonais, desenhadas pelas separações entre as palavras. Realmente descobri longas ruas que se prolongavam linha a linha, cruzavam os parágrafos, algumas vezes se interrompiam e retomavam um trajeto diagonal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou em queda livre.
Um escritor sem ritmo no fraseado não pode conseguir isso. Se maltrata a língua com 2 ou 3 palavras com mais de 4 sílabas numa só frase, necessariamente quebrará a rua e, claro, o ritmo também. O senhor as procura na página e não as encontra. Uma edição infame com uma caixa pequena demais ou grande demais, violentará também essas figuras que o olho contempla, digamos, em segredo. Brauer se inclinava a pensar que o fenômeno dava a medida do escritor, a hierarquia de um estilo. Mas eu não estou certo disso. Entreguei-lhe o livro, sugestionado, depois de comprovar que os corredores se repetiam página a página e formavam estranhas figuras. Falou de um acidente. Lembrei-lhe. Sim, a minha volta ativa coincidiu com a notícia de que Carlos, precisamente, iluminava suas leituras com círios, e não fazia mais do que alentar os demais a imitá-lo. Nunca com o autor do século XX, pois nesse caso acendia a lua elétrica e, claro, também trocava de música. Mas ele era um apreciador do romance do século XIX, e tinha muitos discos capazes de acompanhá-lo. Uma noite se excedeu com vinho, outra boa companhia, embora perigosa, e esqueceu o candelabro sobre o fichário. Uma das velas deve ter caído, porque acordou asfixiado pela fumaça e viu chamas na sala da frente. Foi uma sorte que dormisse em cima, porque a fumaça, como o senhor sabe, tende a subir. Na tarde do dia seguinte encontrei-o diante do fichário queimado, porque nem sequer veio me receber na porta. O chão se encontrava encharcado de água, estava com cara de não ter dormido a noite toda e seu desconsolo era tremendo. Por milagre as estantes não pegaram fogo e o episódio não acabou em tragédia. Mas perderá o arquivo, uma parte queimada e outra estragada pela água. Gritou que eu entrasse e estava, como estou lhe dizendo, jogado numa cadeira com o olhar fixo nas marcas negras do fogo sobre o que restava do móvel. Acabava de perder a localização de grande parte dos volumes e até seu sentido de permanecer em tal ou qual prateleira, como se sua memória não o recordasse. Era uma tragédia para ele e o acompanhei em silêncio, com os poucos suspiros que rechaçou imediatamente. Permanecia com as mãos entre os joelhos, os cabelos virados para cada lado da testa e a vista ofuscada, detida numa das pernas do fichário. Não ia lhe pedir cortesia no momento assim. Fiquei um pouco e depois fui embora realmente angustiado, porque mencionar o fogo diante de um bibliófilo tem o efeito da incineração de um sonho. Algo que sabemos que espreita é real, e pode acabar para sempre com a pessoa. Aprendemos a evitá-lo se quer mencioná-lo, com a ideia de que se não o invocamos, tampouco acontecerá. O que fez depois? Apressei-me a perguntar. Bom, antes de contar-lhe isso, o senhor vai me dizer por que estamos falando de Carlos Brauer. Se é que não o incomoda, acrescentou Delgado, com um tom seco que compreendi imediatamente. Havia chegado ao extremo de sua amabilidade e começava a sentir-se abusado. Vim devolver-lhe um livro que enviou a uma colega que faleceu antes de recebê-lo. Como se chama ela? Perguntou o interessado. Bluma Lennon. Trabalhava no departamento de línguas hispânicas da Universidade de Cambridge. Morreu há pouco tempo, atropelada por um automóvel. Delgado me olhou surpreso e o vi vacilar na poltrona como se o nome de Bluma o impedisse de achar um novo apoio. Rogo-lhe, disse, ainda inseguro, que me responda mais uma coisa. Por acaso, estava com um livro na mão? Desta vez o surpreendido fui eu. De onde nascia essa pergunta impossível? Assenti em silêncio enquanto Delgado se apagava diante de mim, incapaz de obedecer à ideia que até então me havia feito do lugar em que me encontrava sua longa conversa. As excentricidades de um homem dedicado a viajar pelos livros. Mas meu gesto voltou a transtornar-lhe o rosto e outra vez vacilou. Um pensamento incômodo caminhava por seu corpo. E mais uma coisa. Pergunto-lhe até com temor. Acredite em mim, disse. É possível que esse livro fosse de Emily Dickinson? Voltei a sentir, já completamente incomodado. Soltou uma gargalhada. Soluçou. Voltou a se calar de um modo violento. Continuava sem entender o que estava acontecendo. Não se assuste. Ou talvez deveríamos ser dois os assustados. Mal posso acreditar. Eu que o diga, respondi, urgido pela resposta. É que o senhor se anima a escutar? Depois do incêndio, Carlos finalmente vendeu a casa, deu o dinheiro que sua mulher reclamava e viajou para o México. Uma viagem de 20, talvez 30 dias. Não estava bem. Se quiser, depois lhe conto. Mas o que o senhor espera que lhe responda é que quando voltou dessa viagem nos vimos num sábado, na feira da Tristã Narvaja, e nos pusemos a conversar. Contou-me que estivera no Golfo e em Michoacán, e entre outros lugares que lembrava, extraordinários, disse que havia participado de um congresso de escritores, em Monterrey. E que tal? Foi bom? Perguntei-lhe. E veja o que me respondeu, mais ou menos. Mas conheci uma professora inglesa muito bonita que foi o melhor de tudo.
Uma dessas acadêmicas fogosas e petulantes, que revestem tudo de citações literárias e, se lhes acontece de morrer, prefeririam ser atropeladas enquanto leem Emily Dickinson. Não pude conter um riso nervoso. Durante uns minutos nos olhamos atordoados, como se pertencêssemos a uma fábula e a realidade se tivesse dobrado num vinco insuspeitado. Delgado se levantou, foi até o pequeno bar e voltou com uma garrafa de uísque, um balde de gelo e 2 copos. Porque não há outro modo de aguentar, disse. Enquanto servia, lembrei a dedicatória de Bluma nas primeiras páginas do livro. Alguma coisa ou alguém havia rido da arrogância com que pôs fim à sua aventura. Carlos Brauer não tinha conseguido surpreendê-la, mas nesse momento acabava de demonstrar que havia sido melhor bruxo que Bluma. O espantoso não era que ela fosse, em que pese a sua ansiedade por demonstrar sua inteligência previsível. O espantoso era que o acaso ou o destino tivessem respondido. Continuava, apesar de tudo, sem saber o que havia acontecido com Brauer e por que era inencontrável. O que fez depois? Vendeu a casa, repetiu por fim, animado pelo trago, embora seu tom fosse pouco celebratório. Supus, como os demais, que ficaria em Montevidéu, mas pouco depois da viagem ao México deixou de atender a campainha, acredito que a tenha desconectado. E também ao telefone. Se estou bem lembrado, naquela manhã na Tristã Narvaja, foi a última vez que o vi. Nessa mesma época veio um amigo comum com a notícia de que havia comprado um terreno em La Paloma, sem luz nem água corrente, e levantado uma dessas choupanas de estacas de eucalipto com teco de palha. Já era espantoso que um animal da cidade, até a medula, pretendesse viver ao lado do mar. Não é uma metáfora. Levantou o rancho na primeira linha marinha, entre a lagoa de rocha e o oceano. Não sei se conhece. É uma faixa de dunas solitárias, expostas aos ventos, às cheias do mar, e ali se alternam, do lado da lagoa, uns pobres casebres de pescadores dedicados ao camarão, quando se abre a barra no mês de fevereiro, e ao peixe-rei durante o resto do ano. Nem sempre se pode chegar de carro. Frequentemente é preciso fazê-lo de carroça, porque as dunas se deslocam e cobrem o caminho de acesso pela costa. Há outro mais acima, de terra, mas ainda assim, para chegar até onde levantou a choupana é necessário andar uns 200 ou 300 metros de areia. Ou seja, é um lugar perdido nos confins do mundo. Se o senhor não está muito certo do sentido de sua vida e quer colocá-lo à prova, ou pretende esquecer suas reflexões e transformar-se em outro homem, esse é o lugar. Se o senhor prefere morrer de solidão e sentir-se um cachorro, ou enfrentar-se cara a cara consigo mesmo, deve ir a um lugar como esse. Sem meio termo. Nem anestesia. Nem distrações. Nem consolo. Um lugar sem sombra. Selvagem. Com céus difíceis de ver em outro lugar. Assim a noite imensa como o dia. Até a opressão. Capaz de fazê-lo se sentir 1 milímetro maior do que o inseto que escapole na areia. Ignoro o que Carlos foi fazer lá. Mas era evidente que não estava bem ou, pelo menos, o incêndio do fichário havia acabado com as ilusões de organizar sua biblioteca. Não é um assunto menor. Espero que me entenda. Imagine por um momento que ao longo de sua vida, o senhor conseguiu conservar um conjunto de lembranças sobre a sua infância, sensações, cheiros. A luz que iluminava o cabelo da sua mãe, as primeiras aventuras no quarteirão, impressões mais ou menos caóticas de algo insondável mas que forma, ao fim e ao cabo, uma memória da sua infância com seus terrores, alegrias e emoções. Depois tem um registro do seu crescimento. A escola organiza. Os professores, os colegas, as primeiras aventuras, e assim continuou acumulando lembranças de cada uma de suas experiências até chegar à atualidade. Um dia, de modo inesperado, perde a ordem de suas lembranças. Continuam ali, só que se tornaram inencontráveis. Quando procura a imagem de sua primeira mulher, encontra o sapato que mordia um cachorro num distante terreno baldio da sua infância. Quando procura o rosto da sua mãe, acha-o de um sujeito desagradável numa repartição pública obscura. Acabou-se a sua história. Reflete sobre isso, enquanto tentava compreender o que Carlos fez. O pior de tudo é que os fatos estão ali, à espera de que os encontre. E você não tem como fazê-lo. Não se trata do esquecimento que cobre, piedoso, o que não consegue tolerar. É uma memória selada, um chamado obsessivo ao qual não pode responder. Nem sequer tem um fichário temático que desapareceu, à procura de um novo sistema, mais complexo, mas ao mesmo tempo mais frágil. O caso é que levou os livros para a rocha, para a faixa de areia entre a lagoa e o mar. Uma viagem custosa, porque os livros tiveram que percorrer mais de 200 quilômetros em vários caminhões cobertos. Entrar, seguramente, pelo caminho de terra, e depois ser transportados em carroça pelo areal, até o lugar onde se levantava a choupana aberta, quase sobre a praia.
O que o senhor acha que fez com eles? Encarregou-se de conseguir um pedreiro da região, desses pedreiros desocupados, capazes de trabalhar tanto a madeira como o cimento. Colocar uma janela, ou um teto de palha amarrado com arame, bater pregos grossos como um dedo, perfurar um poço de água ou britar a pedra. Com resultado sempre imprevisível e incerto. Homens que não perguntam e fazem o que lhe for pedido, da maneira que seja, enquanto existir um pagamento, porque eles não vão morar ali. Carlos pediu ao pedreiro de rocha que cravasse os pontais da armação das janelas na areia, e os pontais de 2 portas, e que lhe armasse, com uma parede de pedra, uma chaminé. Quando a chaminé ficou de pé, assomada ao lado da choupana, e as janelas e as porras estavam escoradas, pediu que lhe fizesse uma camada de cimento. E em cima do cimento, o senhor há de compreender que dizer isto me dá uma sensação de horror, pediu-lhe que transformasse seus livros em tijolos. Assim, do jeito que o senhor está escutando. Sob o olhar, entre piedoso e indiferente, do pedreiro que fazia a argamassa, dedicou-se a selecionar, da montanha de livros jogada pela carroça sobre a areia limpa e branca, os livros que deviam protegê-lo do vento, da chuva, da inclemência do inverno. Já não lhe importavam a amizade ou a inimizade entre os autores, as afinidades ou contradições entre Spinoza, a botânica do Amazonas e a Eneida de Virgílio. Se as encadernações eram boas ou medíocres, se tinham gravuras ou lâminas, se as páginas ainda não estavam cortadas ou se tratava de incunábulos. Apenas a proporção de cada volume, a espessura, a firmeza de suas capas para resistir à argamassa de cal, cimento e areia. O pedreiro apresentou-o como enciclopédico sobre o ângulo de uma das estacas e contou os volumes da coleção, e deve ter alinhado-o sobre o fio que lhe servia de guia. Não é difícil imaginá-lo dizendo: e como não vai ser? Se é um assunto irregular, como a pedra. Mais parelha do que pedra. Quase como tijolo. Não se preocupe. Isto é luxo. Imagina o Carlos sobre uma cadeira, entre a montanha de livros que a carroça amontoou e a linha do mar, com um chapéu de palha para proteger-se do furioso sol de rocha. As mãos sobre as pernas, atento ao barulho da colher do pedreiro sobre a lombada de seus livros manuscritos nas margens, com inúteis indicações para outros livros. Comentários de leituras que nunca mais poderia revisar, consultar, iluminar com um novo olhar. Nem alegre nem triste, emudecido por sua brutalidade, sob o amparo do assobio do pedreiro, do rádio ligado ou da rebentação do oceano e dos gritos das gaivotas na praia. Pensei muito nisso. Deve ter caminhado por ali, enquanto a parede se levantava, alcançar um Borges para cobrir o pé da janela, Valerro junto à porta com Kafka em cima e ao lado Kant, e uma edição de capa dura de Adeus às Armas, de Hemingway, e assim Cortázar, e Vargas Llosa sempre volumoso, Valle-Inclán com Aristóteles, Camus com Morosoli, e Shakespeare fatalmente ligado a Marlowe pela argamassa do cimento, todos predestinados a levantar uma parede, lançar uma sombra. Vai ser isolante térmico, não? Eu acho, gritaria o pedreiro para lhe animar, para tirar-lhe a rígida careta da cara, necessariamente endurecida, como se lhe caísse, também nele, um balde de argamassa. Porque se empilharia em sua cara a solidão definitiva desses livros que já ninguém ia abrir, olhar com desejo, e tampouco ia dizer, diante da admirada visita: bom, não li todos. Acompanham-me há anos. Olhe, tenho algo que tenho certeza vai maravilhá-lo. Poderia dizer, no entanto: continuam sendo meus amigos, eles me dão abrigo. Sombra no verão, protegem-me dos ventos. Os livros são a minha casa. Ninguém poderia discutir isso, embora as coisas tivessem se ligado pelo lado mais rudimentar, à força de frequentar a dimensão mais delicada dos livros. Tivesse sido jogado a uma distante e solitária praia. Numa semana o pedreiro levantou, página por página, volume por volume, edição após edição, as paredes desse rancho sobre as areias de rocha que cobriram de reboco a obra de Carlos Brauer, uma obra destruída dentro de outra, não só encerrada, aniquilada no cimento. Soube que morou um tempo ali, e que o papelão, as cartolinas e o papel, encadernados e soldados na argamassa, se revelaram mais forres do que se poderia imaginar. Claro, não suportavam o peso do reto, sustentados sobre as estacas de eucalipto. Bastaram para aguentar o próprio, ficar montados e resistir à intempérie. Talvez tenha visto como se desgarram os blocos, como se partem os tijolos. Pois as encadernações se revelaram mais vigorosas. Delgado ficou calado e não me animei a interromper seu silêncio, aturdido pelo relato. Era evidente que se sentia angustiado por uma história que lhe resultava doloroso recordar. Acredito que o livro que enviou a Bluma provém de lá, decidi-me a dizer-lhe. Olhou para mim espantado, com uma careta de tristeza e repúdio que me alarmou. Não me diga nada. Não quero saber. Seus olhos azuis se apertaram.
olhou o relógio e me pediu que fosse embora. Prometeu receber-me no dia seguinte, não sem antes dizer-me que ligasse para confirmar a visita. Temi que uma desculpa a impedisse. Que o atro ao longo dos anos, vi livros destinados a equilibrar a perna manca de uma mesa, conheci-os transformados em mesa de cabeceira, dispostos em forma de torre e com um pano por cima. Muitos dicionários aplainaram e prensaram mais objetos do que as oportunidades em que foram abertos. E não poucos livros guardam, dissimulados nas prateleiras, cartas, dinheiro, segredos. As pessoas também mudam o destino dos livros. Um vaso se parte, uma cafeteira ou uma televisão se quebra muito antes do que um livro. Ela não se estraga a menos que seu proprietário queira fazê-lo. Arranque suas páginas, ateie fogo nelas. Durante os anos da última ditadura militar argentina, muita gente queimou seus livros no bidê, nas banheiras, enterrou coleções no fundo de suas casas. Haviam se tornado notoriamente perigosos. Entre eles e a própria vida, as pessoas escolhiam, transformadas em seu próprio verdugo, livros que haviam sido longamente estudados, discutidos, livros que tinham despertado paixões, compromissos irrenunciáveis e distanciado velhos amigos. Subiam ao céu transformados em cinzas de carvão que se dissipavam no ar. Eu não me atrevi. Enrolava revistas e as introduzia dentro do tubo da cortina do chuveiro, escondia os livros mais temíveis no último canto dos armários, na fileira posterior da estante, com a consciência de que uma inesperada batida os descobriria. Naquela época os livros acusaram muita gente. Arruinaram-lhe a vida. As relações da humanidade com esses objetos resistentes, capazes de atravessar um século, 2, 20 vencer, se quiser, a areia do tempo, nunca foram inocentes. Aderiram à fibra da madeira, macia e inquebrantável, uma vocação humana. Não é que seja feito a olhar debaixo das cadeiras. Gosto de deixar-me enganar pelos saltimbancos, os efeitos rústicos do teatro e a melodia impressa nas palavras. Mas a Casa de Papel numa praia distante do sul, acabou por tornar-me sensível a essa linha de sombra. Uma dimensão cega que reúne no estranho brinquedo a vontade e o corpo da letra impressa. De volta a Cambridge, tornei a colocar o exemplar no atril da mesa do meu estúdio e Alice a colocar-lhe uma flanela embaixo, embora já não soltasse pó. Em um mês, tinha que preparar-me para a entrevista pelo cargo oficial de Bluma, e o estúdio foi uma boa desculpa com a qual esquecer sua presença desafiadora e muda. Não me atrevi a contar para ninguém o que havia aprendido no Sul, e se o escrevo agora é porque ainda tento entender. Há 2 noites, lia um artigo de John Vernon, que acabou por substituir Laurel nos cursos de pós-graduação. Quando reparei que a luminária da escrivaninha cortava pela metade o livro sobre o atril, deixava na penumbra a metade superior, onde se achava o título, e iluminava a base acinzentada e quebradiça que cobria o desenho. Foi-me impossível retomar a leitura, desatender seu chamado. Eu era parte do acaso e da curiosidade, mas esse exemplar que havia mudado 4 vezes de hemisfério era parte de um destino. Levantei-me da cadeira, enfiei-o dentro de um envelope e o guardei numa gaveta. Ontem à tarde fui ao túmulo de Bluma, cujos restos enterramos num cemitério charmoso, apertado e verde da periferia da cidade. Enquanto viajava no carro sob uma fraca garoa, sentia-me o mensageiro de um aviso inútil. A garoa no para-brisa me trouxe a lembrança da casa de Carlos Brauer na costa, entre a lagoa e o mar, uma tarde com negras nuvens verticais, enormes e grossas como se fossem, cada uma tormenta. Porque, como havia imaginado, Delgado se esquivou de um novo encontro. Chamei-o várias vezes em casa, deixei recados na sua secretária eletrônica, tentei encontrá-lo na Câmara de Comércio sem atravessar a cordial barreira de sua secretária. Sua atitude me pareceu odiosa e compreensível. O sibarita das edições não podia continuar a história de Brauer sem uma profunda comoção de horror, mas os meus dias de licença estavam acabando e queria ver com meus olhos o lugar de onde havia partido a linha de sombra. Peguei um ônibus para La Paloma, menos prevenido do que o aconselhável. Junho estava terminando e o povoado, vazio e ermo, com suas lojas fechadas feito restos de uma hora apagada pela inclemência, recebeu-me ao meio-dia com os vendavais marinhos que castigavam as palmeiras de suas ruas. Vários pinheiros haviam caído sobre o caminho de entrada e, não satisfeito, o vento arranhava seus galhos, revolvia-os e arrancava-os. Não era o melhor dia para visitar o balneário, mas era meu dia e minha única oportunidade. Consegui e ignoro com que parcela de milagre que um táxi me levasse à lagoa para o que conto dissera Delgado. Tivemos que voltar à estrada e dar uma longa volta por um caminho cheio de poças, como o leito de um córrego que tivesse drenado suas águas. O caminho da costa, confirmou o taxista, tinha ficado bloqueado. Não me custou identificar o lugar.
Depois de uma curva, o caminho, reto e pedregoso, bordejou a lagoa e os bancos de areia do mar onde pude divisar, ao longe, a solitária cabana. Do outro lado, um braço da lagoa mostrava sobre a margem oposta os morros de uma fazenda. E depois o campo desaparecia para exibir uma enorme extensão de água cuja extremidade se extraviava no horizonte. A cheia inundava uma fileira de ranchos de lata e papelão, onde alguns cavalos, cachorros e pescadores chapinhavam na água, entre redes penduradas e veleiros embalados pela correnteza. Alguns assomaram surpreendidos pela presença do táxi no caminho e voltaram às suas tarefas com essa tensa descrição que em poucos dias havia aprendido a reconhecer. Pedi ao taxista que me esperasse e cheguei à cabana com um lenço na cara para amortizar o golpe da areia. Então vi a acinzentada e revolta extensão do oceano, voluptuoso, tormentoso, vi os grossos flocos de iodo lamber a praia, acumular-se em longos cachos e avançar com uma densa e oleosa barreira de espuma, enquanto o vento lhe arrancava pedaços e os fazia voar com areia, plásticos e pequenos tocos de madeira. Divisei umas poucas gaivotas, de pé sobre grandes leões marinhos mortos, o esqueleto da choupana, já mordida pelas chuvas e desfeita sobre as vigas, e os restos dos escombros que permaneciam de pé. Nada que Bluma pudesse ter imaginado nas ruas de Monterrey, submersa nos lençóis do hotel, nos poemas de Emily Dickinson ou em qualquer outro livro que tenha lido com melhor sorte. Uns pedaços de paredes inclinadas, envergadas e enrugadas, nos quais pude adivinhar entre pedregulhos de cimento, pequenos moluscos, líquens escuros, calcinados pelo sol e tornados a umedecer, umas páginas grudadas e rígidas como cartilagem de peixe, com a tipografia esvaída e ilegível, a lombada de uma enciclopédia, a farra espuma branca de uma edição rústica com seus cantos ondulados e disformes. Esparramados ao redor das portas e janelas, semi-enterrados na areia, encontrei o Idobro, Neruda e Bartolomé de Las Casas, colados a um sólido tijolo, Lawrence com Marosa de Giorgio, um resto de Eliot, outro de Lorca, o Renascimento de Burcardi, incrustado de pequenos caracóis, um Palieri irreconhecível e alcatroado. $20.000! Gritei, de costas para o vento que sacudia uma madeira do teto e abatia contra uma das estacas. Ali estavam envoltos em pedra, arranhados, amortalhados por uma negra capa de gordura que não conseguia soltar. Impossível abri-lo sem uma ferramenta. Dediquei-me a afundar as mãos até apalpar uma superfície dura que, extraída da superfície, mostrava um resíduo grotesco. Cada volume assomava na duna como um sinistro cadáver. Papel e palavras, tinta ressecada, lombadas perfuradas por insetos que haviam cavado centenas de pequenos e caprichosos túneis por entre as páginas e os capítulos. Ajoelhado com o lenço amarrado na nuca, imaginei por um instante que achava em condições uma primeira edição de Harold, outra de Dario. O tomo de O Quixote que bebia com Brauer em sua casa, mas extraía tijolos inverossímeis com os ossos de um Garcia Marques, uma polpa pegajosa de Lope de Vega, a rígida pele de Balzac. Repentinamente levantei-me com uma insuportável sensação de terror e angústia, e deixei de escavar. A literatura universal aflorava da duna com uma sórdida reclamação. E, no entanto, os livros estavam ali, ainda estavam ali, encadernados e costurados, com as páginas cavadas por corredores mais amplos do que os do talento, sob crostas quebradiças pelas quais assomava um resto de capa feito um olho, lombadas que buscavam a luz e voltavam a sepultar-se no areal. Afastei-me e dei uns passos até a cabana. Arrancadas as portas e as janelas, seu esqueleto abria na paisagem uns quadros móveis e desconsoladores. Sem fundo nem outro capricho que as retas desencaixadas das molduras, enquanto na palha do teto esburacado assobiava o vento com um uivo cadenciado e lábio. Resistia forte a chaminé de pedra, e a lajota do piso podia ser vista em alguns setores, livres ainda da areia. Então fiquei tentado a extrair a linha de sombra e deixá-lo sobre um canto do fogão junto aos outros cadáveres de uma viagem que a praia devorava, dia após dia, porque ainda na esperança embriagada e tenaz das letras de forma, para a qual contribuíram impressores, artistas gráficos, secretárias, tipógrafos, comentaristas, escritores e mensageiros, operários da tinta e da encadernação, ilustradores, prefaciadores, cultos críticos da memória, o papel era um resto orgânico que, finalmente caía, como as pinhas do caminho, na grande garganta marinha com um derramamento silencioso e devastador. Ali estava o mar, turbulento e agitado, e cada arrebentação parecia uma dentada. E ali os leões marinhos com as costelas abertas e ensanguentadas onde os albatrozes afundavam os bicos. E o iodo no ar e as cortinas de areia, e grandes troncos jogados na praia ao cabo de uma viagem inconcebível.
O que faria um livro ali se não enterrar-se na duna, deixar-se morder na escuridão, aflorar de improviso como os restos de um naufrágio? Não me atrevi a deixá-lo. Retive-o contra a impiedade e o asco porque mesmo quando fosse esse e não outro o destino que nos aguardava, a ele e a mim, e a tudo que um dia havia saído da imunda baba do oceano para imaginar uma vontade na terra, podia demorar. E se o jogo só consistisse numa lenta e prolongada demora, outros adiariam a entrega da letra. Trouxe-o de volta como se fosse um talismã, abracei-me a ele com um resto de assustada fé. E durante várias semanas celebrei o vagabundo depositado sobre a mesa do meu estúdio, e ri com ele dos enrijecidos tomos da minha biblioteca, com a absurda recriminação de que não conheciam nada da vida que não fosse uma bela estante, as cócegas do espanador, o aspirador que lhes tirava o pó, e dormir e aplicar-se de vez em quando à sua tarefa, com um orgulho jamais exposto à violência nem às forças naturais que suas páginas mencionavam. A euforia cedeu depois. Fiz uma nova limpeza e enfiei em grandes caixas de papelão os livros que não me pareceram imprescindíveis ou de alguma utilidade, ameaçado pelo fantasma de Brouwer. Dei várias caixas aos meus alunos e companheiros de cátedra com a sensação de que recuperava espaços para pendurar um quadro, um espelho, um liso e branco setor da parede onde não procurar nada. Mas de noite tinha pesadelos e voltava a encontrar-me na duna, só que em vez de livros surgiam mãos, e agarravam meus tornozelos e me impediam de avançar, com um apelo desesperado. A preparação da minha entrevista pelo cargo de Bloom afastou, pouco a pouco, essas imagens da minha cabeça. Tive que competir com 3 docentes de importantes méritos. Finalmente obtive o posto de Bloom, embora já não o desejasse. Às vezes me vinha um formidável impulso de tornar-me marinheiro no Alasca, dar um novo rumo ao meu destino, voltar para Buenos Aires e esquecer os livros. Mas depois repetia que me encontrava sob os efeitos da história de Brouwer e não devia me deixar sugestionar por seu feitiço. Perguntava-me onde estaria, se seria feliz, afastado de seus livros, se dedicava ao comércio ou se havia iniciado, sem se propor a isso, de curiosidade em curiosidade, uma nova biblioteca. Por mais intrigante que fosse seu destino, eu devia continuar o meu, manter a direção com o propósito que me havia designado. Desenhar um mapa da narrativa latino-americana em seu trânsito europeu que completaria, de certa forma, a viagem de ida de Bloom. Só que desde a experiência vivida no Uruguai, a ambição revelava-se pretensiosa frente à encarniçada viagem dos livros. Transformará-se em minha descoberta e minha perturbação. Contemplava os exemplares nas vitrines das livrarias, iluminados como joias pela luz dos spots, dispostos como grandes gemas coloridas, e se não deixava de ler os títulos tampouco deixava de medir seu tamanho e volume com malícia cínica. Onde iria parar esse coquetismo, essa extraordinária festa de capas e encadernações se um golpe do destino mordesse também a eles, demonstrasse-lhes do que é capaz o vento, o fogo, a água? Em poucos dias me descobri olhando os livros com apreensão. Resisti à tentação das mesas de ofertas e, o que é pior, mandava para o depósito da biblioteca, quase sem olhar, os exemplares que chegavam à minha sala de remotos países. Aterrorizava-me a possibilidade de me interessar por algum e levá-lo para casa. Somar novos membros à gigantesca colônia que se aderia às paredes e progredia pelos corredores. Se coloquei a linha de sombra sobre o atril, onde pudesse vê-lo todos os dias, foi porque desconfiava de minha fortaleza para evitar uma recaída. Mas chegou a noite em que o vi atravessado pela luz da lâmpada. E fosse porque Brouwer tivesse razão em atribuir ao papel uma afinidade de outra ordem, ou porque tivesse recuperado o controle das minhas emoções, decidi-me a visitar, finalmente, o cúmulo de Bloom. Levava o livro sobre o banco do acompanhante, sob a garoa que se fazia mais densa, obrigava-me a acender os faróis e a lembrar-me do desengonçado lugar de onde havia partido. Parei numa pousada para comprar cigarros e quando voltei ao carro permaneci um quarto de hora com o motor desligado diante de um freixo, enquanto o monótono zumbido do limpador de para-brisas varria a chuva para os lados. Mas era justo para Joseph? Conrad também devia beijar a pedra? E novamente me suplicou que lhe prometesse não deixá-lo em terra. Tive firmeza suficiente para não lhe prometer nada, embora mais tarde tenha me parecido criminosa essa firmeza, pois já havia tomado uma resolução. Havia dito o capitão diante do marinheiro que delirava na liteira do camarote, presa de um pânico contagioso. Parecia-me ouvir nessas suas palavras o apelo tácito que, de um modo ou de outro, o livro me havia feito desde o início. Estendi a mão para a chave, liguei o motor e voltei para a estrada. Poucos quilômetros mais adiante, ingressava no caminho que conduzia ao cemitério.
Estacionei o carro junto a um olmo e caminhei com o livro entre as fileiras de túmulos ajardinados, também eles dispostos, ao fim e ao cabo, como volumes selados. Retangulares rígidos que ninguém conseguiria abrir, cada um com sua história e seu desejo de ser, larvado na umidade da terra. Mansa, a chuva se havia encarregado de intensificar o verde das folhagens e as negras lápides dos defuntos, custou-me reconhecer o lugar onde jaziam os restos de Bluma. Levantei as golas do sobretudo para atenuar a intempérie e um zelador me guiou até a lápide que lhe coubera. Então coloquei o exemplar no centro solitário e mudo do mármore. Fiquei um tempo diante dele, enquanto as gotas caíam sobre a capa endurecida e áspera, firme sob a chuva como ele esteve na hora do cimento e de seu regresso. Porque os pescadores da Lagoa de Rocha me contaram, sem saber, o final da história. Lugar demais para uma pessoa pouco acostumada, haviam dito ao iniciar seu relato, sentados em círculo, os dois homens e eu, dentro de uma casinha inundada, com a água na altura das panturrilhas. A ponto de subir de novo no táxi, tive o impulso de aproximar-me das casas dos pescadores, dizendo a mim próprio que não teria outra ocasião de averiguar o que sabiam. Bati palmas no caminho, apareceram os cachorros. Afastaram-se os cavalos. Mas segundos depois assomaram os dois homens atrás de uma cerca e ao perguntar-lhes pelo homem da cabana me convidaram, com sinais e gritos, para que entrasse. Não era fácil. A poucos passos se iniciava a linha escura da água transbordada da lagoa, cuja profundidade desconhecia. O convite, no entanto, foi tão veemente que tirei os sapatos e as meias. Arregacei a barra da calça e me aventurei uns 100 metros com passos tímidos e vacilantes até chegar à casinha, com os sapatos na mão. Para minha surpresa, moravam no meio da água com uma resignação tão assumida que se não fosse pelo frio nos tornozelos, também eu teria conseguido ignorá-la. Tinham seus colchões em cima de umas mesas altas, outra estava cheia de ferramentas, mala, garrafas, uma espiriteira a gás, e o resto dos míseros pertences pendurados em ganchos, sobre as paredes. A porta aberta dava para a lagoa dilatada num horizonte de nuvens negras de chuva, e atrás das barcas, ancoradas a poucos metros, aglomeravam-se na água colônias de patos, gaivotas e flamingos. Disseram-me que haviam aprendido a conviver com um homem. Costumavam vê-lo caminhar pela praia e pela lagoa, fazer longos passeios que o levavam longe e dos quais voltava ao cabo de várias horas, carregado de madeiras jogadas pelo mar, ossos de leão, marinho, carniças, garrafas coloridas. Fizera alguns móveis com as madeiras e prateleiras, e os ossos pendiam, dentro e fora do rancho, por uns fios de sedela junto a esqueletos de albatroz e de pássaros que, nos dias de vento, entrechocavam-se e faziam um som de trique-traque, e não sabiam como conseguia dormir nem para que os havia pendurado, porque ninguém se aproximava muito dele e as mulheres proibiam as crianças de fazê-lo. Só uma vez, uma velha tinha ido vê-lo e pedir-lhe que lhe tirasse um mal olhado, porque tinha o ventre inchado, a ponto de estourar, e voltou decepcionada, dizendo que era um bruxo sem poderes, se é que estes não serviam para provocar, talvez, o mal de modo que se mantinham afastados. Às vezes o viam sob o alpendre com um livro na mão, dos que, parece, haviam-lhe sobrado. No verão se abastecia em La Paloma, mandando entregar a encomenda, e durante o inverno costumava chegar ao barzinho de um pescador para comprar pinga, fumo de rolo, algum saco de farinha, macarrão, apenas o suficiente para comer. Não falava muito e os demais tampouco, conversavam com ele mais do que o necessário, ninguém sabia o que ele fazia, nem o que procurava. Passará assim um verão, um inverno e outro verão. Em agosto, quando as baleias cruzaram em direção ao sul, diziam que várias se haviam demorado diante da linha do rancho e levantado suas enormes caudas, e gritado e se alvoroçado mais do que o normal, e o casario ficou impressionado. Um baliote encalhou num banco, a poucos metros da margem, e 10 homens se enfiaram na água para movê-lo. Demoraram um bom tempo, mas ele não se aproximou. Olhou-os lá da cabana, entre seus triquetraques, solitário e imóvel, até que o filhote voltou ao mar. Mas uma manhã fazia vários meses, garantiram que o viram bater com uma massa nas paredes do rancho. O que lhes chamou a atenção era que não parecia uma reforma, porque o fazia numa ponta e depois na outra, e depois em cima de uma janela, e em seguida embaixo, junto a uma porta. O menino de um vizinho, que era o único que se atrevia a conversar com o senhor, chegou com uma história que os tirou do espanto para metê-los em outro maior. Procurava um livro, disse. Sabiam que os tijolos desse rancho não eram de bloco e durante um tempo, surpreendidos e humilhados, haviam apostado sobre quanto durariam umas paredes como aquelas. O pedreiro estivera contando nos bares que fizeram uma casa de papel, e se gabava e ninguém queria acreditar nele. Mas nós sabíamos que era verdade.
Embora não tivéssemos visto, disse o pescador mais velho e conversador. O outro, talvez seu filho ou parente, limitava-se a assentir e movia, nervoso, as mãos. Muitos turistas aparecem por aqui e fazem o que querem, continuou. Bom, cada um se ajeita como pode. Este o havia feito com livros, e isso já foi um espanto. E a outra coisa foi, como estou lhe dizendo, quando começou a fazer tremendos rombos. Passou 2 dias, estou lhe dizendo, esburacando, e o menino dizia que não encontrava o livro. O senhor viu. Quantos livros havia ali? O caso é que deixou a casa feita uma peneira. Não menos de 10 ou mais rombos em cada parede. Embaixo e em cima, do lado. Até que o encontrou, parece, segundo disse o rapaz. Encontrou-o e foi para La Paloma com o livro e o mandou pelo correio. O menino não está mentindo, porque fui com ele. Depois aquele senhor voltou e o vimos pôr-se, ele mesmo, a consertar a cabana. Comprou um saco de cimento e uma carroça lhe trouxe pedregulhos. Mas qual, meu amigo? Parece que não tinha jeito. Caíam para um lado e depois para o outro. Apoiavam o livro e a parede ficava torta para baixo, tombada como a ponto de cair. E os que tinham ficado grudados em cima vinham abaixo. Tudo ficou bambo, curvado, impossível de arrumar. Passou dias assim. O senhor esteve lá? Não sobrou nada. Ele mesmo destruiu. Nós o vimos daqui com a massa. E juro que dava pena, porque não tinha lhe restado quase nada, até que apareceu o caso do livro. Uma tarde o vimos no caminho com uma mala. E olhava o rancho, já desfeito. Levantou o braço, fez um sinal com a mão para nós e se foi caminhando assim, sob o sol. E não voltou mais. Despedia-me com os pés congelados e os sapatos outra vez na mão, quando me ocorreu perguntar-lhes, desajeitado, se tinham visto alguma coisa de anormal nos dias antecedentes. Então abriram os olhos e o velho respondeu: anormal, anormal foi desde o começo, não é mesmo? Vai-se saber o que ele fazia ali. Como lhe disse, ninguém chegava muito perto dele porque havia medo aqui. Menos o menino, que é corajoso. Dizia que não era bruxo, que lia para ele em voz alta umas coisas que não entendia muito, mas soava como música e que os ossos não sabia o que faziam ali. Uma vez perguntou-lhe e o senhor sorriu, mas como com uma tristeza, e não lhe disse nada. Posso ver o rapaz? Perguntei-lhe. Está em Araxania, trabalhando com o tio numa obra. Mas houve uma carta, disse, de repente, o outro. O menino levou para ele uma carta que lhe deram em La Paloma. Da Inglaterra, concluiu, como se a palavra encerrasse uma prova de mistério e desconcerto que ia acompanhar a história durante o resto de seus dias. Levei o dado durante a difícil volta para casa, então com os pés afundados na água e no barro, e depois no táxi, no ônibus para Montevidéu, no aliscafo para Buenos Aires, e depois de me repor de uma violenta angina em casa de minha mãe, no avião para Londres. O dado era uma prova também para mim, de pé diante do túmulo de Bluma, ontem à tarde, enquanto via correr a água pela superfície de cimento e assomar, por partes, debaixo da crosta que ocultava, o velho navio e os peixes que ilustravam a capa, como se o barco, alentado por um desejo secreto, acabasse de pôr-se em movimento. Porque Bluma lhe havia escrito para reclamar-lhe esse exemplar dado em Monterrey e achei uma cópia no computador da minha sala, no dia seguinte à minha volta, imprescindível. Dizia para terminar sua tese sobre Conrad, sem necessidade, estou certo, porque não vi anotações em suas páginas, salvo a dedicatória, e não teria lhe custado nada comprar outro exemplar em qualquer livraria, em inglês ou espanhol. Havia suspeito outra coisa. A curiosidade, talvez, de averiguar se um homem remoto, ao qual havia dedicado uma noite de arquejos e tequilas num hotel de Monterrey, não só se lembrava dela, como também era capaz de fazer alguma coisa por ela. O livro começava a amolecer na chuva, a esmagar-se sobre a lápide de mármore preto com um lento falecimento, sereno ao fim, igual a um barco em sua silenciosa entrada no porto. Então tornei a imaginar Carlos Brauer mordido pela dúvida, tentando lembrar em que lugar da branca parede rebocada havia ido parar o livro, e tatear a superfície rugosa. Cego com a esperança de que uma vibração nos dedos lhe recordasse o lugar onde poderia encontrar-se, colado em outro livro. E por um instante sentiu recriminar-se não o esquecimento, mas a memória de que estava encerrado sob o cimento em algum lugar, e a vontade de achá-lo. Havia feito aquilo por ela? Havia feito por ele, farto da solidão de ouvir talvez, o chamado dos livros que cobria o trique-traque dos ossos pendurados ao vento? Ou tudo ganhava justificação na ingênua mas indelével necessidade de uma mulher que pedia aos gritos que a surpreendessem? E o pedido foi o fim de alguma coisa que devia terminar. Havia terminado fazia tempo para ele, e só precisava tomar a decisão de obedecer-lhe.
Agarrar a massa e começar a quebrar, uma vez mais, sua própria obra, como se libertasse com ela do confinamento. O livro não surpreendeu Bluma, tarde demais na chuva, e não havia sido melhor para ela. Mas um homem tinha atravessado com brutalidade, desgosto e certeza sua linha de sombra. Despedi-me de Bluma. Cumprimentei o grande Joseph quando o desenho do veleiro e dos peixes começava a se desfazer, e voltei para casa.